Olá, queridos, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa segunda aula da semana, né? A nossa aula de geografia semanal. E sejam novamente muito bem-vindos, né? Lembrando que eu estou com muita saudade de vocês, espero que a gente possa nos reencontrar em breve presencialmente. Espero que tudo isso passe logo e espero que cada um de vocês e as suas famílias estejam muito bem neste momento. Ficar em casa pode ser muito produtivo. Na verdade, é um tempo para que nós possamos nos aproximar, manifestar todo o nosso carinho pela nossa família, todo o nosso respeito, solidariedade nesse momento, né? E já já tudo isso passa e nós voltamos à nossa vida normal no sentido da sala de aula, no ambiente onde é o mais ideal para que nós possamos aprender. Por enquanto, vamos por aqui, vamos aprender essas novas ferramentas, tecnologias, para que a gente possa continuar aprendendo e colocando nosso conhecimento para frente. Agora eu convido vocês a pegar o caderno de geografia novamente, colocar a data de hoje, colocar lá a geografia, professor Arthur, e vamos continuar revisando o nosso conteúdo a partir do ponto que nós paramos na aula passada, certo? Vocês estão vendo aí na tela que nós estamos com o nosso capítulo 4 aberto, né? Lembrando que na aula passada nós vimos aquela imagem sobre os mapas, né? Como são construídos os mapas, nós vimos os satélites, os aviões que dão várias voltas em torno de um mesmo lugar para que eles possam fotografar, pegar essas fotos, fazer um mosaico de quadradinhos e formar aquela imagem do satélite que nós conhecemos tanto. Agora, leia o que está na tela, né? Capítulo 4, a representação do mundo pelos mapas. Então, nós vamos ver os tipos de mapas, né? Continuar compreendendo como eles são construídos, né? Nesse momento. Então, temos aqui, né? O início do nosso capítulo, né? Sobre a apresentação do mundo pelos mapas. Eu vou passando, eu vou fazendo pontos nas regiões onde eu considero principal. Então, em sala a gente viu os tipos de mapas existentes. Então a gente vai começar aqui por esse mapa geral. Esse mapa geral a gente também conhece ele como mapa mundi, né? A gente conhece esse mapa como mapa mundi e ele traz verdadeiramente isso, todos os países do planeta Terra, né? Aí os oceanos estão presentes também. E ele é um mapa geral onde nós temos justamente todas as nações do mundo. Temos todos os oceanos e a gente tem uma compreensão, o objetivo dele é que a gente tenha uma compreensão geral de todos os lugares e todas as regiões do planeta. Então, basicamente, pessoal, ele vai ser um mapa que ele vai retratar aquela ideia geral do espaço mundial. Mas nós temos vários outros tipos de mapas. Então a gente tem também o mapa físico, né? A gente está vendo aqui nessa próxima página o mapa físico e a gente vê que ele retrata elementos da natureza, elementos, portanto, elementos físicos, né? Então a gente tem aqui a Chapada do Araripe, aqui na região, né, do nosso Ceará. A gente tem o Planalto Central aqui, no Distrito Federal, Brasília, né, Goiás. Então a Chapada Diamantina, que passa pela Bahia, por exemplo, etc, etc. Né? Essa parte mais esverdeada aqui a gente tem a nossa floresta amazônica, né? Então, veja que o mapa físico, ele traz justamente isso, né? Do lado ele traz as descrições, ó, que são os picos, né? O limite internacional são as fronteiras, né, onde começam outros países e assim por diante. Então, o objetivo do mapa físico vai ser esse, né? Demonstrar a vegetação do lugar, a superfície terrestre do lugar, né? Pode, às vezes, destacar o clima, né, daquele lugar, a vegetação, relevo, hidrografia, né? O nome de rios, né? Etc. Então, esse é o mapa físico, tá bom? Mas aí os tipos de mapas também podem ser, e aí o livro ele vai trazer uma descrição mais generalizada. Então pode ser um mapa humano. Sabia que o seu próprio corpo humano pode ser um mapa? Pois é. Existem mapas que são literalmente do corpo humano e eles ficam mais guardados em hospitais, né, salas médicas, né, universidades, escolas. Às vezes também nós temos mapas físicos também na nossa escola, no laboratório de ciências, né? Então, esses mapas humanos trazem esses dados do nosso corpo humano, por exemplo, as partes do nosso corpo. Os mapas também podem ser econômicos, a gente está vendo aqui embaixo, então ele pode trazer um gráfico sobre como está a economia no momento, né? Valores, por exemplo, de dólar, a moeda brasileira. Então, vão ter gráficos falando determinados meses, determinados anos
que a economia subiu, que a economia desceu, né? Inflação subiu, desceu. Então esse vai ser o mapa econômico e ele pode vir, por exemplo, com um gráfico, né? A gente vai ver isso detalhadamente em aulas posteriores, mas é importante compreender nesse momento que o mapa econômico ele vai trazer esses dados financeiros, né? Pode ser do nosso país, da nossa cidade, mas também pode ser do mundo por aí afora, tá certo? De outros países. Mapas políticos, pessoal, são aqueles mapas que trazem cidades, estados, as suas capitais, né? Então, mapa político quer dizer as regiões, então as regiões mais específicas, né? Estados, municípios, né? Cidades, etc. Tá? E o mapa geopolítico pode ser, por exemplo, o mapa de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, o mapa geopolítico ele vai falar de determinados acontecimentos e onde esses acontecimentos se passaram na história, tá certo? Então, pode ser guerras, mas também pode ser mapas de doença. Por exemplo, o coronavírus, né, surgiu em Wuhan, na China. Então, todo dia a gente vê nos noticiários, nos jornais, mapas das cidades mais afetadas, né, detalhes de casos. Então, esses são mapas geopolíticos nesse sentido, tá certo? Vamos passar aqui um pouquinho mais adiante. E eu lembro a vocês, só antes de passar, que você deve pegar o seu caderno e fazer uma revisão disso. Não, professor, mas o meu caderno o senhor já passou várias atividades, várias tarefas, eu fiz. Tem tarefas do sistema, né, do EDB, tem tarefa de classe que o senhor passou, tem resumo e tudo. Gente, o importante é você entender que esse é um momento de revisão. Isso está acontecendo no mundo inteiro e nós temos que fazer isso também. Nós passamos algum tempo parado, né? Então a gente precisa revisar isso, senão a gente vai perdendo o conteúdo. A gente vai fazer. Quantas coisas vocês não já fizeram na casa de vocês? Quantos dias vocês não dormiram até mais tarde? Quantos dias vocês não já brincaram, já acessaram o celular? Então é hora de exercitar, é hora de malhar o cérebro, certo? É hora de a gente revisar o conteúdo, tirar nossas dúvidas, revisar quantas vezes forem necessárias. E esse agora é o momento para fazer isso, tá bom? Então, acompanhe essa aula com seu caderno, tá? Quando necessário, você pode pausar, pode revisar isso, né? Pode fazer as atividades mais uma vez, não importa, você tem que estar revisando, é para isso que nós estamos aqui, certo? Então, eu vou passar aqui essa página, e aí a gente vai vendo, né, mapas especiais. Outros tipos de mapas que existem, pessoal, são os mapas especiais, que são utilizados muitas vezes de acordo com aquelas necessidades específicas, tá bom? Então, exemplo, a gente tem aqui essas imagens, eu vou utilizar para explicação essas imagens aqui mesmo, né? Temos aqui falando sobre a previsão do tempo, como está o tempo naquele dia. Então, nos jornais também, como vocês são crianças, provavelmente não estejam vendo tantos jornais, talvez hoje em dia, porque está passando somente, a maioria das vezes, jornais na televisão, mas a previsão do tempo, seus pais que assistem provavelmente mais jornais do que vocês, eles veem a previsão do tempo, por exemplo. Então, pergunte assim, pai, mãe, você já viu a previsão do tempo nos últimos jornais, quando o senhor viu? Então, geralmente tem uma mulher que fala sobre a previsão do tempo. Vem um mapa daquela cidade, um mapa do país, às vezes até de fora do país, informando como está o tempo naquele dia, naquela semana. Então, o mapa da previsão do tempo, pessoal, é um mapa chamado de especial, porque é um mapa só para retratar a questão do tempo mesmo. Tá bom? Então, você pode ver esse tipo de mapa nos jornais, por exemplo. Aqui a gente tem as cartas topográficas, quando você quer ter dados de uma região, quando você quer fazer uma construção nova, você faz um mapa topográfico para você ver a quantidade de relevo que tem naquele lugar, se ele é um lugar que ele é de descida, de subida em determinado momento, né? Assim, porque do sentido que a pista for ficar, então é importante saber se aquilo é uma terra plana, que não tem nem subida nem descida, se é plano, ou se ele tem esses declives, tá? E aqui do lado a gente tem uma pesquisadora, provavelmente, ela está investigando essa região. Então ela está com um mapa geográfico, um mapa físico daquela região, né? Então, é um tipo de mapa geológico, no caso, que ela tem aí para saber quais são os fenômenos que acontecem nessa terra onde ela está pesquisando, ok? Então, são esses tipos de mapa. Mas existe um mapa muito legal que nós, enquanto professores e alunos, podemos utilizar até quase que todos os dias. São os mapas mentais. É o que ele está aqui embaixo, né? Vai destacar agora. Vamos passar aqui. Os mapas mentais, você pode utilizar, por exemplo, para fazer um resumo, certo?
Eu pedi para vocês utilizarem o caderno no início dessas aulas. Você deve lembrar disso. Então, quando você for fazer um mapa mental, interessante que esse tipo de mapa é um mapa que você pode fazer até mesmo agora, né, se você quiser. Você pode pegar, por exemplo, o assunto da aula e colocar assuntos centrais, né? O que fala o capítulo 4, né? Os tipos de mapa. Então eu vou fazer no meio do meu... Vou fazer aqui para vocês um exemplo no meu bloco. Então, pessoal, conseguem compreender? Esse aqui é um mapa mental. O que você vai poder fazer com esse tipo de mapa, né? Você pode fazer com esse tipo de mapa um resumo de um assunto para você estudar para uma prova. E aí, observe que no meio desse mapa mental que eu tenho aqui, tem tipos de mapas, não é isso? Então, tipo de mapa. Aí começando, mapa geral. Qual é o capítulo que eu estou estudando? Capítulo 4. Aí os tipos de mapa, indo aqui mais para a direita. Aí tem mapa físico, político, geopolítico. E embaixo tem os mapas, né, que nós falamos, os mapas especiais, certo? Então, pessoal, como é que poderia ficar aqui, né? No mapa geral, tem uma ideia geral do mundo, né? Os países, os oceanos que compõem, né, o mapa mundi, né, como a gente sabe. Então, ele serve para isso. O mapa geral serve para ter essa noção do todo da Terra. Vamos passando aqui para a direita. Mapa físico, o que seria aqui no mapa físico? Ó? O mapa físico retrata a natureza, então a gente pode ter aí rios, a gente pode ter aí florestas, né? Por exemplo, a floresta amazônica pode ser retratada nesse mapa. Aí mapa político, é para ter uma noção de estados, cidades, municípios, né? Então o mapa político é aquele mapa que vem o nome das capitais, né? Das cidades. Mapa geopolítico pode retratar, por exemplo, uma guerra, né? No caso, Segunda Guerra Mundial, certo? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. O geopolítico pode ter essa noção, certo? É para a gente ter essa noção. Então, os mapas especiais, para ter, aí, exemplo, a previsão do tempo. Ou outra necessidade do dia a dia, né? Como está o trânsito, pode vir um mapa, aquele mapa que tem o Waze, né? O Google Maps, né? Dá aquela previsão do dia mesmo, ali, naquele momento, certo? Então, gente, é isso. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que anotar, criar o hábito da escrita, né? Desenvolver a escrita para isso também, para ter essa noção, resumir, para estudar e ficar mais fácil o conteúdo, ajudando então aí a memória de vocês nesse sentido. Continuando observando esse mapa que está retratado aqui, essa página, a gente vê aqui que a pessoa está traçando rotas de onde chegar, a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui o Mineirão, né? Está trazendo um mapa da cidade aí, em Belo Horizonte, no caso, Minas Gerais, a capital de Minas Gerais. Então tem aqui semáforo, onde tem trânsito, onde tem posto de gasolina, lojas, né? Então todo o caminho. Na sala de aula eu coloquei vocês para fazer um mapa, né, aí de como seria saindo da escola para ir para a casa de vocês. Eu falei a questão do aniversário de vocês. Faça de conta que você está convidando um colega para o seu aniversário. Então, trace aí uma rota. E vocês tentaram fazer em sala isso, né? Então, veja para que serve esse tipo de mapa especial, específico. Mapa mental, de como chegar até um lugar que você está precisando. Então, nessa próxima página aqui, na página 49, a gente tem o croquis. Croquis é o desenho, é como se fosse o rascunho de quando uma pessoa está fazendo um mapa. Então, aquele rascunho que você faz, você erra e ajeita, né? Vai construindo esse mapa aos poucos. Então, isso aí é o croquis, tá bom? E eu vou falar para vocês agora um pouquinho dos gráficos, né? Então, outro tipo de mapa são os gráficos. Esses gráficos são muito utilizados para dados sobre, por exemplo, economia, né? No caso aqui, ó, a temperatura global, quanto que a temperatura do mundo tem subido nos últimos anos, né? E aí esse daqui que parece mais uma pizzazinha é o gráfico de setores, tempo gasto no chuveiro. Então você vai, para colocar dados específicos, pessoal, por exemplo, no caso aqui, um gráfico de momentos do dia de uma pessoa. Então, sonhando acordado, passo essa quantidade de tempo, né? Digamos que aqui fosse 24 horas. Então, esse pedaço de tempo a pessoa passa sonhando acordado. O próximo aqui que está em vermelho, lavando-se, né? A parte que a pessoa vai para o banho. E o próximo, ajustando a temperatura da água. Então, até aqui é um exemplo, né, de dados que podem ser colocados nesses tipos de gráficos. Aí o gráfico de barra, né? Nós temos assim na vertical, pode ser na horizontal, pode ser comparativo. Certo? Mais tipos de gráficos, certo? Pirâmides etárias, dizer a diferença das idades de homens e mulheres, né? Ter a comparação disso, né? Então,
Agora a gente vai para elementos do mapa, certo? Passando aqui. Então, se o mapa ele for político, como eu falei para vocês, pode vir o estado, ó, Ceará, capital, Fortaleza. Então, basicamente, isso. A legenda, os dados que vêm na lateral, identificando sempre a região norte, sul, leste, oeste, né? Se tiver de cabeça para baixo, o mapa não está errado, só muda o sentido do mapa, né? Então, tudo isso foi revisado, foi dado esse conteúdo em sala, certo? Então, a legenda são os dados que vêm na lateral, pode vir em cima, embaixo, na parte esquerda, direita, não importa. Então, a legenda é aquilo que explica o que está no mapa. Por que que, tipo, no caso aqui, a cor rosa. O que é a cor rosa? É a área urbana, ou seja, as cidades. O que é esse pontinho com círculo ao redor? É a sede do município, ou seja, aquela capital, né? Então, quando for assim, em branco, é o povoado. Quando for quadradinho, é a sede de propriedade rural. Então, ou seja, pode ser fazendas ali. Aqui, o quadradinho com a cruz em cima são as igrejas, né? Então, etc, etc. É o que vem no mapa explicando as partes, os símbolos que tem dentro daquele mapa, tá bom? Então, na linguagem dos mapas, a gente tem o título, né? A parte superior vai vir explicando do que se trata aquele mapa, né? A fonte, da onde aqueles dados, aquelas informações foram tiradas, e a orientação indica a direção com destaque sempre para o norte. Então, qualquer mapa, pode ser qualquer país, ele tem que avisar para onde é o norte, tem que avisar os pontos que ele está analisando para poder a pessoa ter uma referência, né, naquele mapa. A legenda, como eu acabei de falar para vocês, são os dados explicativos na lateral do mapa, né? A escala registra a relação entre o tamanho daquele mapa e dentro do real, né? Então, assim, aquele mapa, porque às vezes você pode ter aquela impressão de que o mapa é pequeno, então aquela região é pequena. Nem sempre. Ele tem que informar a escala, né? Qual foi a quantidade de redução que aquele mapa. Então é por isso que existem alguns mapas, por isso que é possível você desenhar, exemplo, o mapa do mundo inteiro numa folha de papel, porque você reduziu o tamanho daquela região. Então, o que que ajuda para um geógrafo reduzir o tamanho para poder um mapa, uma região grande caber numa folha pequena? A escala. Então ele avisa em algum cantinho do mapa, vem dizendo a redução daquela escala em quilômetros quadrados, por exemplo, né? E aí a escala é o que torna capaz uma região gigantesca ser retratada numa folha pequena, por exemplo. Então, queridos, o que em geografia eu quero de vocês? Eu vou querer que vocês façam essas indicações que eu passei para vocês, assistir às aulas de geografia com um caderno, né? Claro, material também de vocês de lado, livro ou sistema aberto, né? Não é somente pegar o computador, não é somente pegar o celular. Vocês estarem participando da aula, essa aula está sendo gravada para vocês, as 2 aulas dessa semana, mas eu quero que vocês participem da aula com um caderno, faça pausas, pause o vídeo, vá anotando as coisas que eu estou pedindo para vocês, né? Colocando a data, colocando o nome da matéria, para não esquecer, anotando as informações principais que eu estou chamando a atenção em cada uma dessas aulas. Então veja que nós fizemos mapas mentais, nós fizemos resumo nas aulas anteriores, colocando as palavras principais. E eu quero que vocês façam isso. Nossa próxima aula vai ser o capítulo 5, a unidade 5, a unidade 2, perdão, capítulo 5, e aí a gente vai continuar uma revisão na próxima aula da próxima semana, né? Porque o capítulo 5 também foi dado em sala, então nós vamos seguir com a revisão. A gente só vai seguir para frente os conteúdos quando nós terminarmos a revisão, pois nós passamos bastante tempo sem ter aula. Então, você vai participar da próxima aula dessa mesma forma, com o caderno em mãos, a caneta, o lápis, fazendo anotações, e como atividade para casa eu vou deixar para vocês fazer esse mapa mental de cada capítulo que foi dado, né, do 1 até o 4 hoje, certo? Nós não vamos entrar no capítulo 5 hoje, em revisão, pois esse capítulo, né, não cabe nesse tempo que nós temos. As aulas são de 20 minutos para vocês apenas, né, para poder não cansar tanto vocês. Então, na próxima aula a gente vai começar com o capítulo 5, revisão também, e aí a gente vai continuando o conteúdo, tá bom? Grande abraço, vejo vocês em breve aí nessa nossa aula virtual. Grande abraço para vocês e toda a família de vocês. Que todos vocês possam estar protegidos, todos vocês possam estar bem passando esse período da melhor forma possível. É essa a esperança que eu quero deixar para vocês aqui. Grande abraço a todos. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.